Hello aviators, welcome back to our Top Gun Week. We here today, we are on day 2. Então, bem-vindos aviadores, estamos aqui de volta à nossa semana Top Gun. Nós estamos aqui no dia 2 e hoje nós vamos falar sobre as verdadeiras estrelas do filme. E quem que é a verdadeira estrela dos filmes? É o Tio Cruise? Não, gente, são os The Planes, são os aviões. Vamos falar sobre os aviões do filme original e também do filme de agora, do Top Gun Maverick, ok? Então vamos lá. Então, a última vez a gente falou sobre o F-4 Phantom 2, né? Um avião aí projetado dos anos 50, foi usado na Guerra do Vietnã e tal. E aí a gente vai lá para o filme Top Gun. A gente tem o F-14 Tomcat, o A-4 Skyhawk, o F-5 Tiger II, ou MiG-28, né? O MiG-28. E para o filme novo nós temos o FA-18 Hornet, né? O F-18 Hornet. Vamos analisar cada um deles aqui, deixando, é claro, o melhor para o final. Então, o A-4 Skyhawk. O que é o A-4? Na Marinha Americana, quando você tem a designação A, significa que é uma designação de ataque. Tá? Avião que é projetado e usado para ataque ao solo, para ataque ar-terra, né? Tanto que a gente está vendo aqui um F4, um A4 aqui. O A4 é um avião pequenininho, tá, gente? Abarrotado de bombas aqui, ó. Isso aqui é na época do Vietnã. Abarrotado de bombas. Ele é um bomb truck, né? Que ele é um caminhão de bombas, né? E é um aviãozinho naval pequititico, mas olha a quantidade de bombas que ele carrega. Ele é um A4. A missão primária dele é ataque ao solo. Então, A de attack, ground attack, né? Ataque ao solo. E a Marinha do Brasil usa até hoje os A4, né, no porta-aviões. Não usa mais no porta-aviões. Usava antes, agora não usa mais. Mas eu uso os aviões aí nos A4 modernizados, né? Lá no filme Top Gun. No filme Top Gun nós temos o A4, só que ele está pelado, né? Ele está sem nenhuma carga, nem nada. Então, quando, imagine, um avião pequeno desse que carrega aquela quantidade de bombas, se você tira todas aquelas bombas, toda essa carga, ele se torna um avião bem rápido e bem ágil, né? Não é mais rápido com o F-14 e tal, mas em baixa velocidade ele é bastante rápido, bastante ágil, né? Aí, baixa velocidade que eu digo, abaixo de supersônico, né? No filme ele é pilotado pelo Jester, que é esse cara aqui da esquerda, e pelo Viper, esse senhorzinho aqui, que é da direita. Eles são os instrutores do Top Gun lá, e eles usam os A4 contra os F-14. Então nós temos isso aqui no filme lá, original, os A4 versus F-14. E por que, teacher? Você pergunta, teacher Rodrigo, por que eles fazem isso? Por que um aviãozinho desse, pequititico, luta contra um F-14 grandão lá? Porque é o que se chama, pessoal, de Dissimilar Air Combat, que é o combate diferenciado, combate não similar, combate de aviões diferentes, entendeu? E qual que é o objetivo de você fazer aviões diferentes combaterem? Primeiro que você não sabe o que você vai enfrentar na vida real. Você não sabe que tipo de avião que o inimigo tem. Né? Os russos não fornecem seus aviões para os Estados Unidos treinarem. Tem até um programa secreto lá chamado Constant Peg. Vou falar disso, alguma hora eu falo desse programa, que eles pegaram, né, eles roubavam aviões dos russos da União Soviética e levaram para os Estados Unidos para fazer treinamento, para conhecer a tecnologia e tal. Mas a ideia de você fazer combate aéreo com aviões muito diferentes é para você conhecer seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes de um F-14? E evitar seus pontos fracos, porque provavelmente nessa situação aqui, os pontos fracos do F-14 são os pontos fortes de um A4. Entendeu? Então um A4 pode vencer um F-14 se o piloto não estiver devidamente treinado, se o piloto cair em algum erro, se o piloto cair em alguma armadilha, né? De cair nos seus pontos fracos. Então o weak é fraco em inglês, weak points são os pontos fracos. Avoid é evitar. Know é conhecer, né? Conhecer seus pontos fortes, strong points, strong fortes pontos, né? Ok? Temos aqui o F-5 Tiger II ou MiG-28, no filme é chamado de MiG-28, né? Por que é MiG-28? Eles pegaram uns F-5, que são aviões lá da Força Aérea Americana, o Brasil inclusive até operou esse avião há bastante tempo, e pintaram de preto, né, com umas estrelas vermelhas e chamaram de MiG-28. MiG-28 não existe, tá, pessoal? Nunca existiu. Eles inventaram esse avião pro filme, tá, ok? Tanto que, curiosidade da aviação, todos os MiGs são números ímpares.
tá? MiG-15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, né? Então o número par não existe, só existe lá no filme, tá? O F-5 é F de Fighter, tá? É um Light Fighter, é um avião de caça leve, também com capacidade de ataque ao solo, e ele foi muito usado para treinamento, né, biposto, né, dual seat, two seat, né, ou para export para exportação. Então, os Estados Unidos ele inventou esse avião, mas para exportar para os países aliados. Inclusive o Brasil comprou nessa leva aí, tá? A gente vê que os F-5, inclusive, um aqui está carregando bombas, né? Então ele é um aviãozinho, é o primeiro assim que já começou a ter essa coisa multifunção. Ainda não era totalmente multifunção, mas ele podia carregar bombas e ser um avião de caça ao mesmo tempo, tá? E agora chegamos na estrela do novo filme, que é o F-18 Hornet e o Super Hornet. Na verdade, no filme lá é o Super Hornet, né? O que é a Hornet? Hornet é Vespa, tá? É o Vespa e a Super Vespa, tá ok? O F-18 Super Hornet, tá? O F-18, na verdade, ele é o F/A-18, né? F/A-18, ou como eles falam normalmente, o F-A-18, né? Tecnicamente seria F/A ou F-A-18, é até um trava-língua, né? Se eu ficar falando F-A-18. Então por que é F-A? Porque ele tem duas funções, ele é um Fighter and Attack, então ele é um avião que já veio de projeto, de concepção, sendo um avião chamado multi-role. O que é role? Multifunção, multipapel, tá? Essa palavra em inglês, role, quer dizer papel. Então, um ator, eu consegui um papel naquele filme. I got a role in that movie. Entendeu? Um ator fala assim: aquele avião desempenha bem seu papel. That aircraft performs well its role, entendeu? Essa palavra papel, não de papel mesmo de escrever, mas papel de fazer alguma coisa, ser alguma coisa, em inglês é role, tá? Então é uma nave multipapel, multifunção. E o F-18 foi um desses primeiros que foi pensado realmente em ser um fighter e ser um attack, entendeu? Então, em missões, ele pode ser uma missão de caça, puramente caça, interceptação, proteção da frota, etc. E tal, e ser um avião de ataque. Por que inventaram o F-18, pessoal? Porque os Estados Unidos tinha F-4, F-14, dois aviões de caça. Tinha A-6, A-4 e A-7, três aviões de ataque. Estados Unidos não, a Marinha dos Estados Unidos, né? 3 aviões de ataque. O que eles tinham? Eles tinham um problema de manutenção, peças diferentes para aviões diferentes, equipes diferentes para aviões diferentes, né? Especialização, etc e tal. Então a história do F-18, né? Eu falo F-18, no filme falo 18, os americanos falam F-18, esse negócio de ficar falando F-A-18 nem eles falam, só quem é muito técnico, muito crica mesmo que fala. Mas a ideia do F-18 foi fazer uma plataforma comum, sempre com a desculpa de que vai economizar mais, que vai ser, o número de peças vai diminuir, que vai ser mais fácil substituir peças, etc e tal. Sempre com essa desculpa. Nem sempre funciona, na maioria das vezes não funciona, mas a ideia por trás do F-18 foi isso, foi fazer um avião comum que substituísse todos os A's, né? O A4, o A6 e o A7 na época. Tá? E o defensor de frota seria o F-18, o F-14. E a ideia do F-18 é que ele seja um avião de self-escort. O que é self-escort? Um avião capaz de se defender sozinho, entendeu? Então é um avião de ataque que não precisa de aviões de escolta protegendo ele, entendeu? Se ele precisar se defender, ele aperta um botão, entra no modo AR, ele entra no modo antiaéreo e ele é capaz de se defender sozinho, entendeu? Ele é manobrável, tem potência para se defender sozinho, ao contrário de um A6, um A7, um A4 que não teria essa capacidade. Então o F-18 foi inventado com essa ideia aí por trás. Já é um avião digital, os primeiros A, B aqui, eram os aviões ainda analógicos, né? Então você teve o F-18 A, B, que eram ainda analógicos, e logo eles foram substituídos pelos F-18 CD, que já vieram aí com sistemas digitais, etc e tal. A, porque sempre é o modelo monoposto, single seat. B, porque é o modelo biposto, o two seat, ou dual seat, né? C é a mesma coisa, o C é o single seat e o D é o two seat. Tá ok? Então eu já estou falando aqui single seat, dual seat, two seat, né? Falei já sobre isso.
E vamos para frente. E aí, o que aconteceu com o F-18? O F-18, pessoal, ele não teve um bom desempenho, tá? Ele não teve um bom desempenho, ele já veio com erros de projeto, ele já teve erro de projeto de pouca autonomia, pouca gasolina, pouca potência, entendeu? Então, enquanto os F-14, que faziam a escolta do F-18, conseguiam ir mais rápido e conseguiam chegar mais rápido e ter uma autonomia maior, o F-18, além de ser mais lento, ele também sofria muito com alcance, sofria muito com falta de gasolina, etc e tal. E aí, lá nos anos 90, espertamente ou não, aí fica a controvérsia, a Boeing, né, fabricante do F-18, lançou um projeto chamado Super Hornet, tá? Que é a mesma carinha do F-18, você pode ver que é a mesma cara aqui, é difícil até de diferenciar um do outro, é a mesma carinha do F-18, só que ele é 30% larger, ou seja, ele é 30% maior, 30% heavier, ele é 30% maior, ele carrega mais carga, né? Ele carrega 30% more payload, ou seja, o que é payload? Ele carrega mais carga, entendeu? Mais bombas, mais mísseis, mais tudo que o F-18, e ele carrega 20% mais fuel, ele carrega 20% plus fuel, 20% more fuel. O que ele carrega? Ele carrega mais combustível, tá, pessoal? Então, o F-18 Hornet é menorzinho, o F-18 Super Hornet tem essas vantagens, ele é um pouco maior. Olhando um para a cara do outro assim, fica difícil você diferenciar, entendeu? Porque os dois são muito parecidos. Tem algumas diferenças, como esses apêndices aqui na frente, né? Ele é um pouco maior, o Super Hornet. O Super Hornet tem 3 suportes para armas, enquanto o Hornet tem 2 e tal. Mas tem uma maneira muito fácil para você diferenciar um do outro, é pelo air intake, pelas entradas de ar, tá? Pelo air intake. Os F-18Cs, eles têm um round air intake. O que é round? Round é redondo, arredondado, tá, pessoal? Então, os modelos Cs, eles têm um modelo arredondado, ó, tá vendo aqui? E o Super Hornet, ele tem um square air intake. O que é? Ele tem uma entrada de ar quadrada, ou tem uma diamond intake, né? Ele tem uma entrada de ar em formato de diamante, tá vendo? Se você olhar assim parece um quadrado, mas se você olhar de frente ele tem um formato meio de losango, assim. Lá em inglês eles chamam de diamond intake. Intake é entrada de ar, tá ok? Então, redondinho para o F-18C, quadradinho ou diamante para o Super Hornet. Lá no filme novo do Maverick é só Super Hornet. A Marinha Norte-Americana não opera mais Hornet. Só o Canadá, a Austrália, alguns outros países ainda operam Hornet. O resto, todo mundo, os Estados Unidos operam hoje em dia só Super Hornet, tá? Do Top Gun Maverick, a gente vai ter dois tipos de aviões. A gente vai ter o Single Seat e os Two Seats, tá? O Single Seat Super Hornet é chamado de F-18E. Lembra lá que o F-18 era C e D, né? C e D. Não, A e C, né? O modelo lá. Não, desculpa, era C e D mesmo. C e D. Eram os modelos novos do Hornet. Só que o Super Hornet é chamado de E e F, sendo que o E é o Single Seat Hornet e o F-18F, que é o de 2 lugares, é o Dual Seat, chamado de Rhino, de rinoceronte, tá? Então um ficou com o apelido de Hornet, o Single Seat ficou com o apelido de Hornet, porque ele é de um lugar só, tá? E o Dual Seat ficou chamado de Rhino de rinoceronte, porque tem essa protuberância aqui, ó, no nariz da aeronave aqui, de eletrônica e tal, e aí o pessoal começou a chamar isso aqui de Rhino, tá? Porque ele é o rinoceronte, tá? Lá também, como acontecia parecido com o F4, no filme novo a gente vai ver isso. Vai ver piloto comandado, vai ver avião comandado somente por um piloto, e vai ver avião comandado por 2 pessoas, que é um pilot, que é o driver, né, o cara que dirige o avião, e o WSO, que é o Weapon Systems Officer. WSO, Weapon Systems Officer, que é o cara que é oficial de sistema de armas. Por que o cara não é chamado de RIO? Por que o cara não é chamado de um Radar Intercept Officer? Pelo seguinte, porque os dois, como as telas são digitais, elas são multifunções. Então, tanto quanto o piloto quanto o WSO pode mexer na tela de radar, pode comandar o radar, pode comandar as armas, pode comandar, né, as câmeras que acertam no alvo, etc e tal, né, o targeting pod, etc e tal. Só que são usados com duas pessoas, né, com um piloto e com
Weasel, né? O WSO, eles chamam de Weasel, como um Weasel, porque às vezes a carga de trabalho é muito grande, né? Helps with pilot workload. Então o Weasel, ele helps with pilot workload. Ele ajuda com a carga de trabalho do piloto. Então o piloto está muito ocupado, tá vendo, né, como é que estão as coisas, se o inimigo tá vindo, se ele se vem atacar, né, o piloto fica preocupado com a situational awareness, ou palavrinha danada, situational awareness, que é a consciência situacional. O piloto fica preocupado se não estão atirando neles, se não tem vindo caça, fica olhando o radar, etc e tal, enquanto que o ISO, no banco de trás, ele fica lá procurando alvos, né? Ele fica lá preocupado em atingir o alvo, ele fica controlando as armas. Inclusive, acho que é o ISO que aperta o botão para soltar a bomba, né? Tá ok? E aqui chegamos finalmente no lindo, maravilhoso, majestoso F-14 Tomcat, The Mighty Tomcat, né? O F-14 Tomcat, o incrível Tomcat. Então temos aqui um na Guerra do Golfo, até bem velhinho já, mas é um avião mais bonito, é o avião mais potente, maior, mais pesado e, na minha opinião, de muita gente, mais bonito que já operou de um porta-aviões, tá? É o F-14 Tomcat. Qual que é a história do F-14? Então o F-14 é um fighter, começou com F, two-seat, dual-seat, né, 2 lugares, pilot and rear, né? Então tem um piloto e tem um radar intercept officer. Então o projeto original do F-14 ele foi feito realmente para ser o Defender of the Fleet, para ser o defensor da frota, entendeu? Tem um papel parecido com o F4, eu já falei do F4 no vídeo anterior, que é ser um interceptador de alta altitude, tá? Mas tem algumas características diferentes. Então tem um Pilot and Rear e tem um Variable Sweep. O que é Variable Sweep, pessoal? Variable Sweep é um enflechamento variável, tá? Um enflechamento variável. A asa ela tem um enflechamento, a asa ela abre para baixa velocidade e fecha para altas velocidades. A gente já vai ver isso. Lá no filme do Tom Cruise de 86, então o pilot era o Maverick e o Rio, o Radar Intercept Officer, era o Goose. Eu até acho engraçada a tradução, artigo de revista, artigo de jornal, que eles falam, 2 pilotos da Marinha são promovidos para ir para a escola Top Gun. Não, gente, não são 2 pilotos, tá? Mas tudo bem, é leigo a gente deixa. Mas se você está aqui é porque você gosta de aviação, quer aprender aviação, então saiba que não são 2 pilotos. Um é piloto, o outro é o oficial de interceptação por radar. Tá ok? Variable Sweep. Variable Sweep são lessons from the F4 in Vietnam. Tá? O que é o Variable Sweep? É um enflechamento variável. Enflechamento é o ângulo que uma asa tá para trás ou não, entendeu, pessoal? O F-14 ele tem um enflechamento variável, controlado por computador. Então, em baixa velocidade, você tem um enflechamento bem aberto, assim, para te dar sustentação em baixa velocidade. E em alta velocidade, você tem um enflechamento bem fechado, assim, ó, para diminuir o arrasto em altas velocidades. Em alta velocidade, você não precisa de sustentação, claro que precisa, mas pela velocidade você já tem bastante sustentação, você não precisa de tanta asa, entendeu? Então você põe a asa para trás para diminuir o arrasto aerodinâmico, entendeu? The drag, the aerodynamic drag do avião, assim, com o enflechamento para trás. São lições do F4. O que é interessante? O projeto do F-14 dos anos 70, ele entrou em operação em 74. Então você imagina, o F-4 era dos anos 50, foi usado na Guerra do Vietnã de 60 a 70. Top Gun, a escola, foi feita em 69, né? E o projeto do F-14 veio em 70. Então tá tudo interligado, porque o que eles viram? Todas as lições, todas as dificuldades, todos os problemas que eles tiveram com o F4 no Vietnã, eles trouxeram as soluções no F14, tá? Então o F14 ele tem alta velocidade, altíssima velocidade, mas também tem boa, não é o melhor do mundo, mas tem uma boa manobrabilidade em baixa velocidade, tá? Tem aqui as versões do Tomcat. Você tem o F-14A. F-14A, inclusive, é a versão do filme de 86. Teve a A+, que daí virou B e a D, tá? A F-14A, ele tinha um avião muito potente, etc e tal, mas ele tinha problema com os motores. Inclusive, no Top Gun original, os motores sofrem um flame out, né? Os motores apagam. E aí o avião começa a cair num flat spin, né? Num parafuso chato.
e eles têm que ejetar. Isso causa a morte do Goose lá no primeiro filme, né? Então, ele tinha realmente problema com os motores. O A Plus foi uma versão intermediária que mudaram os motores, e o B eles ganharam os motores novos, né? Tem motores novos, um pouquinho menos potentes, mas sem esse problema de flame out, de desligar. E o D, que é uma versão diferenciada, que é uma versão mais digitalizada, uma versão modernizada, tá? Se você olhar uma tela de um F-14, se você olhar o cockpit de um F-14, você vai ver assim que muita coisa é analógica. Tem umas duas telinhas só analógicas, não era nem digital nessa época, tá? Aí a versão D, ela trouxe umas novidades, ela trouxe uma certa automação, se não me engano, até trouxe alguma coisa digital, tá? Pro cockpit, daí já são duas telas, já deixou de ser tudo tão analógico, tá? E é interessante, porque o que aconteceu com o F-14? Apesar de ele ter sido projetado com a capacidade para usar armas ar-terra desde o começo, desde a sua concepção, ele era usado como Fleet Defender, como defensor da frota, né? Um interceptador de longo alcance, de alta altitude. Só que chegou na Guerra do Golfo, essa necessidade aqui já não existia mais. E eles adaptaram, né, na versão D aí, o F-14 para ser o Bombcat, para ser o gato, né, o gato que carrega bombas, né, para ser uma plataforma que lança bombas. Então a gente tem aqui um F-14 em teste lançando uma bomba aqui. E é até engraçado, né? O Bombcat, eles falam que no escort required, né? Porque o F-14 ele tem um desempenho tão incrível, ele é um avião tão bom que ele tem self-escort, né? Que ele faz a própria escolta, né? Então, tipo assim, Bombcat, não é necessário escolta, né? Tá escrito aqui. Piadinha aí com F-18, né? Uma infinetada na galera do F-18. Ficou em service from 1974 to 2006, né? Desde 1974 para 2006. Infelizmente, em 2006 ele foi aposentado. Então, nós temos aqui um vocabulário: planes, aviões; fighter é caça; ground attack, ataque ar-terra; know your strong weak points, que é conheça seus pontos fortes e fracos; multi-role, multifunção, multipapel; single dual seat, um ou dois lugares; e air intake, entrada de ar. Então esse aqui é o vocabulário que eu trouxe hoje novo para vocês. Novamente, por que eu trago vocabulário para vocês? Para vocês irem aprendendo, para vocês pegarem um texto, pegarem um filme, pegarem um podcast, pegarem qualquer coisa do YouTube, já e aprendendo. E à medida que vocês vão aprendendo, vocês vão gostando mais. E à medida que vocês vão gostando mais, vocês vão aprendendo mais. Então a gente entra aí num círculo virtuoso aí de aprendizado, tá, pessoal? Então esses são os termos que eu trouxe para vocês hoje. Falando do F-14, o F-14 infelizmente foi aposentado em 2006, já falei desse cara, vou apresentar para vocês, é o Ward Carroll. O Ward Carroll ele foi um REAL de F-14 na vida real, ele serviu aí uns 12, 15 anos aí na Marinha Norte-Americana, bem na época do filme, não chegou a conhecer o pessoal do filme, mas ele conhece muita gente que trabalhou no filme, inclusive os pilotos que voaram os aviões no filme, tá? Então ele conhece muita gente e tal. Depois da Marinha Americana, ele foi editor de revista e site de notícias militares. O canal dele é muito bom, tá? Para quem é fã de F-14, para quem é fã de Top Gun, o canal dele é muito bom, é só esse nome, Ward Carroll. E assim, tá todo em inglês, mas se você quiser já testando seu inglês, se você já tem um inglês mais avançado, é muito legal o canal dele. E tem um vídeo que ele fala aqui, ó, Here's why we didn't get the Super Tomcat 21 and why that was a mistake. O que ele está falando aqui, ó. Aqui está por que a gente não conseguiu, não ganhou o Super Tomcat 21 e por que isso foi um erro. Então ele fala de toda a história da F-14, desde os anos 70, as várias versões, a versão D, o Bombcat, e fala do problema político. Teve toda uma questão política aí que impediu o desenvolvimento de um Super Tomcat, que era o mesmo Tomcat, mesmo avião, com desempenho, só que com um sistema totalmente digital, tela toda moderna, né? Você teria um avião, imagine, um avião com desempenho do Tomcat, com a manobrabilidade que o Tomcat tem, com equipamentos modernos, com radar moderno, com eletrônica moderna, etc e tal. Imagine que avião não seria. Seria um avião
incrível, assim, quase imbatível, imagino, né? Só não seria stealth, que o avião stealth veio logo depois. Mas ele explica toda a confusão, não foi incompetência da fábrica, não foi porque o F-14 era ruim, foi simplesmente questão de política, tá, pessoal? Politicagem pura, assim, coisa lá dos Estados Unidos. É bastante controversa essa história aí, tá? Mas hoje nós temos o F-18 Super Hornet, que é um bom avião, mas não chega perto de desempenho com relação a isso. Só que o F-18 Super Hornet, claro que ele é um avião super moderno, né? Aqui era tudo analógico, lá o F-18 é tudo digital, todo o radar, tudo, tem link para conversar, enfim, tá? E se vocês tiverem curiosidade, eu tenho o meu outro canal, lá eu sou o Slopdog, meu canal de jogos, e lá eu fiz um vídeo sobre enflechamento e hipersustentadores do F-14, tá, pessoal? Eu peguei o F-14 de um jogo chamado DCS World, que é um simulador de voo, não é um jogo, na verdade é um simulador, e fiz um vídeo lá explicando sobre o Variable Sweep, né, sobre o enflechamento variável, e sobre, né, os hipersustentadores, né, como é que um avião que atinge Mach 2, como é que um avião que voa 2 vezes a velocidade do som consegue descer a uma velocidade relativamente devagar num porta-aviões, tá? Então eu explico tudo lá, o link vai estar na descrição, quem tiver curiosidade entra lá. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Chegamos aqui no final do segundo dia da nossa Top Gun Week. E é isso. E aí, teremos mais vídeos essa semana. Novamente, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.